Bom dia, pessoal! Hoje, então, a prof vai falar um pouquinho para vocês sobre as propriedades da matéria. Mas antes de falar das propriedades, a gente tem que compreender o que é matéria. O que é matéria, então? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Tá, o que é massa, então? Massa é uma propriedade da matéria que a gente vai ver depois. Então, assim, tudo que ocupa lugar no espaço. Vamos pensar a gente, os animais, todas as plantas. Vamos pensar também numa bactéria, num vírus. O ar também ocupa espaço. A gente já viu isso em outras situações. Então, assim, tudo que ocupa espaço, tudo que tem massa é matéria. Tá? Então, assim, a matéria é o que vai formar tudo. A matéria é formada de substâncias. As substâncias, então, podem ser bem diferenciadas. Pode ser o ferro, pode ser água, pode ser álcool. E essas moléculas, tá, são formadas, então, de elementos químicos, que a gente, com o tempo, vai vendo. Então, assim, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as propriedades da matéria, tá? A matéria, ela tem propriedades, então, gerais e específicas. O que seriam propriedades gerais? Então, propriedades gerais, na verdade, seriam propriedades que praticamente todas as matérias vão ter, tá? Então, nós vamos começar vendo as propriedades gerais. Primeira propriedade geral, a gente pode dizer que é a propriedade de extensão. Então, o tamanho, quanto é que mede essa matéria? Como a gente mede as coisas, os objetos, tá? Então, a gente vai usar centímetros, metros, quilômetros. Então, a matéria vai ter extensão. Claro que nós temos matérias que são micrômetros, né? Micrometros, e temos também questão de anos-luz, né? Então, assim, dependendo da extensão, mas toda matéria tem extensão, tá? Outra coisa, a matéria tem volume. Volume é o espaço que ela ocupa, tá? Pode se medir em metros cúbicos, em litros, por exemplo, aqui. A matéria está ocupando espaço. Qual é o volume de água que tem nesse copo? Tá? Então, assim, a matéria tem um volume. Tem matérias com volumes enormes e tem matéria com pequenos volumes. Então, extensão, volume. Também nós vamos ter uma outra propriedade geral chamada de elasticidade, que é a propriedade que a matéria tem de esticar, ó, ela estica e ela não vai estragar, não vai quebrar, rasgar, tá? Então, a elasticidade, toda matéria tem elasticidade, mas algumas têm muita elasticidade e algumas têm pouca, que se a gente pressionar, ela rasga, ela estraga, tá? Então, assim, ela enverga. Então, elasticidade é uma propriedade geral da matéria também. Outra propriedade geral da matéria é compressibilidade. Então, assim, comprimir é a propriedade que a matéria tem de ser comprimida e voltar ao seu estado normal. Eu aperto essa bolinha e ela volta ao seu estado normal. Então, os gases, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Se eu colocar o dedo aqui na frente do êmbolo da seringa e apertar, ó, eu consigo até um certo ponto. Por quê? Porque o ar está ocupando espaço. Mas os gases, eles têm uma compressibilidade bem grande. Então, eu aperto. O que acontece? Soltei. Aperto. Soltei. Os gases, eles têm uma capacidade de compressão bem grande. Líquido menos e sólido bem pouquinho. Porque se eu, por exemplo, apertar demais uma régua, alguma coisa de plástico, ou eu envergo, eu quebro, tá? Tem uma certa compressibilidade, mas é bem menos do que os gases, tá? Outra propriedade da matéria se chama divisibilidade. Então, assim, eu posso dividir até um certo ponto. Vai chegar uma hora que eu não consigo mais. Então, um exemplo que eu trouxe para vocês aqui, ó. Aqui, o mar. Eu vou pegar o mar e eu vou dividindo ele num copo de água, numa gotinha de água, na molécula de água, que é o H2O. Mais que isso não dá. Porque se eu fizer uma hidrólise,
quebrar essa molécula de água, vai virar oxigênio e hidrogênio, não é mais água. Então, até a molécula aqui eu consigo chegar. Então, a divisibilidade é uma propriedade que eu tenho de dividir. Eu pego lá uma pedra, bato, vai ficando esmiuçada, tá? Mas ela vai ter a capacidade de dividir até um certo ponto, tá? Outra propriedade da matéria que a gente tem também é a inércia. Bom, inércia é uma palavra um pouco mais difícil, né, gente? Eu acho que a maioria de vocês não ouviu falar ainda sobre inércia. Inércia é uma propriedade criada, pensada por um grande pensador, o Isaac Newton, né? Então ela tá lá nas 3 leis de Newton, que é um outro conteúdo que a gente vai ver também. E ela fala que toda matéria, todo corpo que está em movimento tem a tendência de continuar em movimento e todo corpo que está em repouso tem a tendência de ficar em repouso. Vamos usar um exemplo assim. Eu estou andando de ônibus e o ônibus freia. Na verdade, o que vai acontecer com o meu corpo? Vai para frente. A tendência do meu corpo é continuar em movimento como é que estava andando o ônibus. Por isso, dos acidentes de trânsito. É a mesma coisa quando a gente liga o carro e vai muito rápido para frente. O nosso corpo fica. Se a gente não tivesse encosto do banco, provavelmente a gente ia cair, ia se machucar. Então, devido a essa propriedade que existe da matéria, foi criado, então, o cinto de segurança, que é bem legal, tá? Da gente pensar de algumas coisas. Então, conhecendo de física, de química, os grandes engenheiros, eles criaram muitas coisas também. Então, a inércia é uma propriedade bem importante, tá? Ela vai ser revisada várias vezes. Dentro da física, ela tem muito a ver com a questão de movimento, tá? Então, a inércia é a propriedade que a matéria tem de ficar em movimento, se não vier uma força contrária, ou ficar em repouso, tá? Vamos ver, então, uma outra propriedade, é impenetrabilidade. Por exemplo, impenetrabilidade. Não penetra, não entra. 2 corpos não podem estar no mesmo espaço ao mesmo tempo. Não é que nem aqueles fantasminha dos filmes que atravessam a parede. A gente não consegue, tá? Então, o que acontece? Impenetrabilidade. A matéria não consegue penetrar. Uma outra propriedade da matéria que era bem importante, que eu já devia ter falado, é massa. Massa é quanto de matéria eu tenho. Por exemplo, aqui, 2 quilos. 2 quilos. Muito bem. Quando eu subo na balança, muitas vezes eu digo assim, eu vou me pesar. Gente, pesar não. A gente vai medir a massa. Quando a gente se pesa, é diferente. Peso tem a ver com pressão, com força, tem a ver com quilograma, força em newton. Então, a gente costumeiramente fala, eu vou me pesar. O correto é dizer, eu vou medir minha massa. Qual é a minha massa? Quanto de massa, quantidade de matéria que eu tenho no meu corpo? Porque o corpo é uma porção de matéria, tá? Muito bem. Então, assim, de propriedades gerais, é mais ou menos isso. Depois nós vamos pensar um pouquinho sobre as propriedades específicas da matéria. As propriedades específicas da matéria, elas podem ser organolépticas, físicas e químicas, tá? Tem muitas coisas que a gente pode ver, mas a gente vai dar uma trabalhadinha. Então, as organolépticas têm a ver com os nossos órgãos do sentido. Por exemplo, o tato, o olfato, a visão, o que nos instiga, os odores, o brilho, né? Se é uma coisa brilhosa, se é uma coisa que tem um cheiro característico, então as propriedades organolépticas têm. Algumas matérias têm, algumas não têm, por isso que elas são específicas. Por exemplo, o ouro tem um brilho, aí, por exemplo, a madeira não tem brilho, é opaca, tá? Depois nós vamos ter as propriedades físicas. As propriedades físicas são algumas, tá, propriedades que a matéria tem a ver com fenômenos físicos. Os fenômenos físicos são aqueles que não ocorrem uma transformação na parte química, nos elementos, tá? São fenômenos que a gente vai perceber, mas eles não fazem aquela mudança que a gente não tem muito
como desfazer. Então, um dos exemplos é a solubilidade. Solubilidade é a capacidade de um corpo de dissolver, tá? Desmanchar um outro elemento. Um exemplo mais claro de todos é a água. A água é chamada de solvente universal. Então, assim, a água tem a capacidade de dissolver muitas coisas. Por isso é importante beber água, para dissolver, quebrar os sais, quebrar todos os elementos, ajudar na quebra, na solubilidade, tá? Que tem. Então, o que que acontece? Tá? A água vai dissolver o sal. Então, a propriedade de solubilidade, alguns elementos têm, alguns elementos não têm também. Uma outra propriedade física é a densidade. A densidade tem a ver com a massa e a extensão do corpo. Então, por exemplo, ó, se eu coloco aqui, tá? Não dá para vocês verem direito, mas está flutuando. Por quê? Porque a massa desse objeto é pequenininha em relação ao corpo. Então, assim, exemplo bem clássico, pensa um navio flutuando lá no mar, tá? Ou vamos pensar assim, se eu fizer uma chapa de ferro de 1 quilo, por exemplo, fizer assim, bem fininha, coloco lá na água, ela flutua. Mas se eu pegar a mesma quantidade de ferro e fizer uma bola, afunda. Por quê? Porque tem a ver com a parte de extensão, a parte de dividir essa massa, tá? Então, tem a ver. Por que a gente boia deitadinho, não boia de pé? Porque a gente está dividindo a massa do nosso corpo também, tá? Isso é bem legal. Outra propriedade física são os estados físicos da matéria. Então, assim, a água a gente sempre usa como exemplo, porque principalmente a água tem 3 estados: sólido, líquido, gasoso, tá? A matéria também tem. Existem outros estados que estão se pesquisando, mas por enquanto nós temos esses. Então, assim, ó, nós temos as mudanças dos estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. As moléculas no estado sólido estão muito perto, muito junto. Então, a forma e o volume são constantes. No estado líquido, a água, ó, a forma dela varia conforme aonde eu vou colocar ela. E no estado gasoso, por exemplo, a água que tem no ar, com certeza. Então, assim, quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, ela se chama fusão. Ocorreu uma fusão. Por exemplo, fundiu ferro, tá? Eu peguei o ferro sólido, coloco uma temperatura muito alta, ele vai derreter, tá? Passando do estado líquido para o estado gasoso, se chama vaporização. A vaporização é quando as moléculas vão ficar muito separadas e, de modo geral, por exemplo, a água no estado gasoso a gente não enxerga mais. Ela está aqui na atmosfera, tá? Já ao contrário, quando resfria, a água que está no estado gasoso fica líquido. Por exemplo, as nuvens de chuva, tá? Que vai chover. E quando resfria mais ainda, solidificação. Existem algumas matérias que passam direto do estado sólido para o estado gasoso, que a gente chama de sublimação. Um exemplo é a naftalina, que desaparece lá do guarda-roupa. Eu coloquei lá a naftalina, o rato comeu. Não, o rato não comeu. Passou do estado sólido direto para o gasoso. Então, os estados físicos da matéria são muito importantes também para a gente compreender muitas situações do nosso dia a dia. Por que o vidro embaça? Por que ocorre geada? Tá? Por que ocorre o ciclo da água? O ciclo da água tem muito a ver com as mudanças dos estados físicos da matéria. Tá? E por último, então, nós vamos ver um pouquinho das propriedades químicas. Tá? As propriedades químicas também são várias. A hidrólise, que faz a quebra da água, transformando em oxigênio, hidrogênio. Então, propriedades químicas, elas vão mudar com a parte química, o elemento, a questão de átomo, a questão de moléculas. Então, são situações mais complexas. Por exemplo, o crescimento do pão é uma propriedade química. Vai gerar uma fermentação, vai mexer com a parte lá do elemento. Então, assim, ó, combustão. Vamos falar aqui de combustão, tá? Agora, os piromaníacos aqui, combustão, fogo. O que eu preciso para ter combustão?
nem tudo consegue pegar fogo. A água não pega fogo. Papel, a madeira é uma beleza de pegar fogo. Então, assim, existem matérias que têm uma propriedade de ser combustíveis. Por exemplo, a gasolina, o álcool. Só que para ocorrer a combustão precisa, tá, do combustível. Então, vamos dizer, nosso combustível é a gasolina, é o papel e o comburente, tá? E é em presença de oxigênio. Por exemplo, se não tiver oxigênio, o fogo apaga. Por isso que quando alguém está pegando fogo, o correto não é abanar, é colocar alguma coisa para tirar o oxigênio, então, tá? Nós temos a propriedade também de oxidação, tá? Por exemplo, quando enferruja alguma coisa, ó, vai ficando todo enferrujadinho, todo vermelhadinho. Então, o que que acontece? Essa propriedade, tá, de oxidação é em relação ao oxigênio que tem no ar, principalmente. O ferro, tá, ele precisa de uma proteção. Então, por exemplo, eu tenho uma janela de ferro ou tenho uma cerca de ferro. Eu preciso pintar, eu preciso proteger, porque o vento, a chuva, o ar, toda essa coisa vai oxidar. É uma propriedade química também da matéria, tá, pessoal? Então, assim, existem muitas propriedades. Na internet vocês vão encontrar vídeos, vão encontrar muitas coisas que falam sobre isso. Então, assim, pensem sobre as propriedades da matéria. Elas estão no nosso dia a dia, tá lá na nossa casa, na nossa vida, em tudo que a gente faz. Química, física e biologia se entrelaçam. A biologia é o nosso corpo, a física é tudo que faz. Movimento, fenômenos físicos, sol, chuva, toda essa parte que a gente consegue ver, bem visto mesmo. E a química é o que acontece lá dentro dos elementos, que também tem a ver. O nosso corpo, na verdade, é química, física e biologia, tá? Por isso que são as ciências e elas vão estar sempre juntas e elas são, na verdade, o que fazem tudo do universo. Os movimentos da Terra, tá? A fotossíntese, a nossa respiração. Então, é importantíssimo, tá? E aí, galera, o professor voltou um pouquinho aqui, vamos retomar um pouquinho, porque eu esqueci de uma propriedade bem importante, que é a indestrutibilidade. O que é indestrutibilidade? Quer dizer que a matéria não pode ser destruída, tá? Eu posso transformar. Há mais de 200 anos atrás, Lavoisier já falava, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tanto que, numa cadeia alimentar, a transformação do alimento vai ser a passagem do fluxo de energia. Então, por exemplo, nós depois vamos ser transformados quando os micro-organismos vão nos decompor e vamos devolver para o solo. Ou qualquer planta, qualquer animal que morre devolve para o solo os nutrientes. Quer dizer o quê? A gente está dentro de um ciclo. Nada vai se perder. E também a gente não consegue criar nada do nada. Fiquem bem, tenham cuidado, tá? E que a gente possa cada dia aprender mais. Beijo pra vocês.